Matheus, boa tarde. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Primeiramente, bem-vindo ao Brinco de Ouro. Você que já está integrado ao elenco do Pintado já faz mais de uma semana, né? Queria perguntar para você, jogador experiente, com passagens por diversos clubes aqui da região de São Paulo, né? E agora chega ao Guarani num momento muito complicado da competição na Série B e o Bugre tendo a segunda pior defesa do campeonato. O que o Matheus Salustiano pode trazer agora para o Guarani de diferente? O que ele pode trazer para ajudar, não só dentro de campo, mas também nos bastidores, no vestiário do Guarani? Boa tarde. Acredito que nesse momento que a gente está passando dificuldade dentro da competição, que vale muito a experiência, né? De você conhecer a região, de conhecer a força que o Guarani tem da camisa, né? De que a gente tem um elenco qualificado para sair dessa situação. Independente do que a gente está vivendo hoje na competição, a gente tem chances reais de sair dessa situação. Isso é o mais importante. Cabe a gente continuar lutando, né? E não deixar cair a peteca, cara. A gente não pode desanimar, né? A gente sabe que é difícil. São 14 jogos e 6 pontos, né? Então a gente sabe da dificuldade que a gente tem dentro da competição. A gente tem que procurar continuar trabalhando, como a gente vem trabalhando com o Pintado nesses dias. Acredito que teve uma grande melhora na equipe. E nos bastidores ali trabalhar, se dedicar, conversar com os companheiros, procurar se entrosar o mais rápido possível, né? Exercer aquela liderança positiva dentro do grupo para a gente poder sair dessa situação. Matheus, seja bem-vindo. Júlio Nascimento, Rádio CBN, Globoesporte.com. Você já chega ciente da situação que o Guarani está vivenciando, são 10 jogos, né, sem vitória na Série B. Eu queria saber como que vocês, como grupo, têm conversado. Se vocês, de repente, colocam uma meta de jogos, uma meta de pontos. Ontem o Rodrigo Pastana falou sobre parar de perder. Talvez seja esse o primeiro passo. Queria entender um pouco do papo de vocês, até para transmitir isso para a torcida também. Como que o grupo planeja sair dessa situação? Boa tarde. Você foi muito bem na sua pergunta, né? Parar de perder é o mais importante agora no momento. Né? Parar de perder, de tomar gols. Eu acho que é um objetivo que a gente tem que buscar dentro da competição para a gente estar mais perto da vitória, né? Acredito que nos últimos 2 jogos que eu vi, a equipe se portou bem dentro de campo, né? Por detalhes a gente não conseguiu sair vitorioso, mesmo com um jogador a menos nos 2 jogos. Acredito que se a gente tiver um equilíbrio tanto no ataque quanto na defesa, em conjunto, atacando junto, defendendo junto, a gente fica muito mais perto de sair vitorioso, de ter uma sequência de vitória. A gente precisa agora de buscar a primeira vitória. A gente tem um adversário que está brigando lá em cima, um time que já joga junto há quase 2 anos, tem o mesmo treinador há mais de 1 ano, isso conta muito, né? Eles têm o fator casa, mas a gente tem que ir lá e procurar vencer, respeitando o Novo Horizontino, mas a gente tem que se fortalecer nesses dias, que a gente vai agora, 2 dias antes, para buscar essa vitória, estancar essa sequência negativa que a gente está tendo agora no momento, para a gente poder voltar a brilhar aí. Boa tarde, Matheus. Prazer falar contigo, Diego Alves, Globo Esporte e PTV Campinas. É sabido já, né, que a situação aqui está muito complicada, mas eu queria saber de você, pela rodagem que você tem na sua carreira, qual foi o momento mais difícil pelo qual você passou? E nesse momento que você viveu de dificuldade, como é que você se portou e quais aprendizados você tirou de momentos de dificuldades, né, anteriores na sua carreira? Cara, eu tive um momento assim ano passado, quando eu estava no São Bernardo, né, na Série C. A gente começou muito bem a competição, tivemos de 6, 5 vitórias, éramos os favoritos ao acesso, a título, e a gente entrou numa fase de quase igual essa, não sei se foram 9 ou 8 jogos sem vitórias. A gente empatou muito e perdeu pouco, né? Perdemos acho que 1 ou 2 jogos, empatamos bastante. Uma coisa que a gente não deixou foi de acreditar. Nosso time jogava bem, não conseguia vencer, né? E eu vi isso nesses 2 últimos jogos aqui no Guarani. E a gente não deixava de trabalhar e de acreditar que a gente estava perseguindo a vitória. A gente estava perseguindo a vitória o tempo todo. A gente, como grupo, se fechou, verdadeiramente, se fechamos e conseguimos no final ali as vitórias e conseguimos classificar para a fase que era de mata-mata ali, né?
E a gente tem tudo para fazer isso aqui. Eu cheguei, não tem nem 2 semanas, né? Cheguei na semana do derby. Fui ter contato com o pessoal depois do jogo, né, na semana seguinte. Então, pelo pouco que eu vi que é um grupo novo, né, nós temos um grupo novo, mas são jogadores extremamente comprometidos. A gente vê no dia a dia a dedicação no trabalho, a cobrança do Pintado tem sido muito grande em cima de nós para a gente buscar essa vitória, para a gente estancar essa sequência negativa, e a gente vem trabalhando, vem se dedicando todos os dias aí nos treinamentos, se esforçando, e o resultado ele vai vir conforme o tempo aí do trabalho, aí a gente vai conquistar essa vitória e com certeza a gente vai conseguir tirar o Guarani dessa situação. Ô Matheus, o próprio Pintado revelou a dificuldade em encontrar jogadores para contratar nessa nova janela de transferências, até jogadores para aceitar este desafio, Guarani, que é o último colocado. Queria perguntar para você em relação às negociações, como é que foram as negociações com o Guarani para você chegar até o Brinco de Ouro, e que você falasse também dessa sua última passagem pelo Brusque, outra equipe que está brigando na parte de baixo da tabela. Cara, a negociação do Guarani foi a negociação mais rápida que eu tive em toda a minha carreira. Foram, acho que não deu 8 horas. Na hora que a proposta chegou, eu aceitei de prontidão, né? E eu não olhei para a tabela, assim, eu olhei para a equipe. Eu conheço vários jogadores que aqui estão, de jogar contra e de trabalhar junto. Eu vi vários jogos do Guarani na Série B, né? Então eu pude acompanhar que é um time que tem qualidade. Felizmente está vivendo uma fase difícil dentro da competição. E minha passagem no Brusque, cara, foi uma passagem de muito aprendizado, assim, né? Onde foi a equipe que eu menos joguei na minha carreira, né? Eu tive as oportunidades, acabei tendo uma lesão no começo do ano, e na Série B, quando eu estava jogando, chegou um treinador novo, foi opção dele me tirar do time. E quando eu entendi que eu não iria ter mais espaço ali, eu decidi sair. E logo quando eu conversei com o pessoal, falei que eu ia esperar a janela para poder sair, eu vi a proposta do Guarani, né? Veio e eu aceitei de prontidão, porque sabe do histórico do Guarani, é uma camisa pesada, mas só que só a camisa hoje não ganha jogo, então a gente tem que se dedicar ao máximo dentro de campo, né? Dar o nosso melhor. Todo jogo, todo dia, todo trabalho nosso tem que ser ao extremo para a gente conquistar as vitórias. Matheus, eu queria também que você falasse, por gentileza, sobre o teu relacionamento com o Pintado, né? Vocês trabalharam juntos já, salvo engano, em outras oportunidades. Inclusive, na tua chegada ao Goiás, muito se falava de ser um jogador de confiança do Pintado também. Isso facilita o processo, e o fato de você conhecê-lo pode ajudar também os seus companheiros a entender mais sobre o mecanismo de jogo, sobre a forma de jogar. Você acha que você pode ajudar nessa adaptação? Porque o trabalho do Pintado ainda está no começo aqui no Guarani, né? Sim, pude trabalhar com o Pintado em 2 oportunidades, né? Na Ferroviária de Araraquara e no Goiás, no mesmo ano ainda. Ele é um cara, vou te falar, um cara extremamente competitivo, um cara que ele sempre eleva o grupo para cima, né? É um cara que gosta de ganhar. E eu acho que a gente está precisando disso nesse momento. Um cara que gosta muito do trabalho e é um cara muito coerente. Eu tenho certeza que o Guarani acertou na contratação dele. É um cara que ele já viveu uma experiência, se eu não me engano, assim, no Figueirense, que ele conseguiu livrar o time. Eu acho que é o cara certo. A gente comprar a ideia dele, acho que a gente tem tudo. Tenho certeza que a gente tem tudo para conseguir sair dessa situação, né? Cabe a nós agora, atletas, né? Abraçar a ideia e partir para cima aí para a gente poder voltar a ganhar o mais rápido possível. O Pintado, em algumas entrevistas passadas, falou sobre a necessidade de se usar rapidamente os jogadores que estão chegando agora, né? Que normalmente, em outras situações, os jogadores teriam mais tempo de ambientação ao clube, mas pela situação do Guarani, há uma urgência em contar com quem está chegando. Em relação ao seu caso, você já está pronto para jogar? Se ele precisar de você para o sábado, que é a data que vocês já podem começar a jogar, tendo em vista que a janela foi aberta ontem, já teve essa conversa de já contar com você no sábado, de ir para Novo Horizonte, de estar à disposição? Estou à disposição, né? Que eu já vinha treinando, né? Cheguei aqui, continuei trabalhando com os meus companheiros, né? Que chegaram junto comigo. A gente aprimorou um pouco mais a parte física, né? Se ele precisar de mim para o sábado, eu vou estar pronto para ajudar a equipe, né?
E pela necessidade da equipe, né, cara, pela situação, como eu já falei, a gente vive, não vai ser só aqui, em outros clubes também acontece isso. O jogador às vezes precisa de tempo de adaptação e não tem tempo, ele tem que chegar e jogar, ele tem que chegar e vestir a camisa. E aqui é essa necessidade, por isso a fala dele, né, cara, a gente vem de maus resultados e ele precisa dar uma resposta, né? E nós também precisamos dar uma resposta. Então, é um pouco acelerado, mas não tem problema, a gente está acostumado com isso. Boa tarde, Pacheco. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Bem-vindo ao Guarani. Você conhece aqui, né, Campinas, campineiro, nasceu aqui. Mas eu queria te perguntar em relação ao jogo de sábado contra o Novo Horizontino. Você chega para um setor muito complicado no Guarani, principalmente para esta rodada. Tem um jogador que está lesionado, outro jogador que está suspenso e outro jogador que agora não está mais nos planos do técnico Pintado. Queria te perguntar se, caso o Pintado já tenha conversado com você desta opção de te utilizar como titular, você já esteja à disposição para jogar lá em Novo Horizonte para a partida contra o Novo Horizontino. Boa tarde. Muito obrigado aí. Sobre isso, eu estou também, igual o Matheus falou, chega um pouco tempo, mas vinha treinando, vinha trabalhando e estou sempre à disposição. Se ele precisar de mim, tiver que me utilizar, eu estou pronto. Ô Pacheco, fala um pouquinho pra gente sobre a tua relação com Campinas, você nascido, criado em Campinas, começou a tua carreira aqui, e outra curiosidade, né, que circulou aí nas redes sociais, teu irmão joga de lateral também, parece que recentemente no Amador ele teve um certo sucesso aí também, como é essa relação entre vocês? Sou campineiro mesmo, nasci, é um orgulho estar aqui no Guarani, time de tradição aí, gigante. Eu e meu irmão tá louco, meu irmão, ele tá aí no Amador aí bagunçando, vários títulos aí ultimamente, sempre nas finais, ele é um orgulho pra mim, como sou um orgulho pra ele, estamos aí na luta e tô muito feliz de estar aqui e vamos fazer de tudo para tirar o Guarani dessa situação. Boa tarde, Pacheco. Prazer falar contigo, Diego Alves, da IPTV. Vou seguir aqui na linha da pergunta do Júlio. Precisa detalhar um pouquinho mais, cara. Você morou aqui em Campinas até que idade? Você tem família aqui ainda? Família grande? O pessoal está feliz de você estar jogando aqui agora? Como é que foi sua vida aqui, adolescência, infância, início no futebol? O que você puder contar pra gente aí desses tempos passados? Eu comecei minha base no Paulínia, né? Clube de Paulínia ali, aí no último ano fui para o Novo Horizontino, cheguei a jogar no Novo Horizontino, foi lá que eu comecei o primeiro ano profissional, aí comecei vários clubes, Linense e tudo, passei Criciúma, um monte de time, Bragantino, e minha família são todas daqui, minha família é muito grande, bastante futebolística, minha família gosta muito de futebol, você vai ver aí, eu vou trazer bastante torcida. Tem bugrino, tem bastante. Vou trazer bastante torcida aí, viu? Pode deixar. Pacheco, eu queria te perguntar, a gente que já conhece você, né, passou por diversos clubes e até aqui da região de São Paulo, uma passagem de destaque no Ituano, você não vinha jogando com certa regularidade na equipe do Operário, queria até te perguntar em relação a isso, sobre a questão de espaço, que você falasse um pouco sobre as suas características, o que o torcedor do Guarani pode esperar, um jogador mais ofensivo ou um jogador que fica mais recuado ajudando a defesa, para falar um pouco até para se apresentar para o torcedor bugrino. Eu sou um jogador equilibrado, um lateral equilibrado, na hora de defender, defendo bem, na hora de atacar também vou com força, jogador de força, velocidade, bom passe, tem um bom cruzamento, é isso que a torcida pode esperar de mim, muita garra, vontade, e vamos fazer de tudo para tirar o Guarani dessa situação aí. Ô Pacheco, até na sua passagem do Ituano, sua passagem foi muito marcante, né, pelo Ituano, pelo tempo que você ficou atuando lá, inclusive em um dos campeonatos, salvo engano, há 3 temporadas, você chegou a estar entre os melhores do campeonato, né, na posição. Para o Pacheco, estar no Guarani, uma oportunidade de recuperar esse bom momento na carreira, ao mesmo tempo que recuperar o Guarani na tabela, quando você aceitou a proposta, você pensou nessa junção das duas reabilitações, você voltar a se afirmar depois de altos e baixos no Operário, ao mesmo tempo que o Guarani precisa de um novo lateral também. Sim, foi uma junção, que nem você disse. Estava precisando disso, de jogar. Objetivos maiores, que esse é um objetivo gigantesco.
aceitar esse desafio. É um desafio que poucos, que nem falou, com o Pintado tá difícil achar jogador, e nós aceitamos esse desafio porque ele é gigante. Isso daí faz com que o jogador tenha coragem e trabalhe mais, concentre mais, faça de tudo para as coisas dar certo. E você já conhece a competição também, né? Série B do Campeonato Brasileiro, você já disputou em outras oportunidades. O seu estilo de jogo casa com o estilo de jogo do campeonato? Normalmente a gente vê jogos muito acirrados fisicamente, né? Jogos muito disputados. Assim. Você acha que você é um jogador que se encaixa bem nessa forma de jogar, né? Que o campeonato pede normalmente? Sim, sim. Normalmente a Série B é isso, né? É jogo truncado, de força, muito duelo. E meu estilo de jogo se encaixa muito nisso, tanto que já joguei muita Série B aí. E vamos aí trabalhar bastante, trabalhar forte, para que nós consigamos tirar o Guarani dessa situação.